Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre 3 livros de um mesmo autor. São eles então As Coisas, Visão Noturna e Quarto Aberto, todos do Tobias Carvalho. Eu resolvi falar um pouquinho sobre esses 3 livros em um mesmo vídeo, porque recentemente eu escrevi um artigo sobre eles, então como eu ainda estou com as ideias muito frescas na cabeça, eu falei, bom, vou preparar um vídeo para falar sobre todas essas obras desse mesmo autor de uma vez só, mesmo porque uma das marcas da obra do Tobias Carvalho, que aliás é um autor contemporâneo muito jovem, diga-se de passagem, e que já tem, enfim, 3 livros publicados, e é preciso dizer isso, 3 livros que foram muito celebrados, né, quando de suas publicações. Mas enfim, uma das marcas da obra desse autor é justamente essa discussão sobre uma subjetividade quase sempre homoafetiva. E eu digo quase sempre porque principalmente aqui em Visão Noturna, o autor acaba enveredando por um outro caminho. Mas note que não é por isso que a gente pode reduzir a obra desse autor a essa única discussão, mesmo porque falar dessa homoafetividade não se resume a uma única coisa, e aqui eu vou fazer uma pequena tangente para poder me explicar um pouco melhor. Existe um pesquisador chamado Mário César Lugarinho, que em um artigo de 2008, que eu vou deixar certinho na descrição, diz que desde o século XIX, a burguesia se utilizou da literatura como uma ferramenta no processo de cristalização de certas identidades e papéis sociais dentro da dinâmica da formação dos Estados-nação. Exemplo disso é o que acontece na literatura brasileira do período do Romantismo, que era uma literatura fortemente marcada por um discurso nacionalista que ajudou muito a consolidar uma ideia de brasilidade. Então, se você pensa em autores como, por exemplo, o Gonçalves Dias, com todos aqueles poemas indianistas, veja, ali existe uma ideia determinada de brasilidade. Se você pensa lá no José de Alencar, com aqueles romances que se passam ora nos centros urbanos, ora nos sertões, ora, enfim, tem essa ambientação mais selvática, digamos assim, pensando nos romances indianistas dele. Veja, então aí nós temos também outras brasilidades possíveis, né? Então, essa discussão sobre a identidade nacional é algo que estava muito em voga durante todo o nosso romantismo, confirmando aquela hipótese lançada pelo Mário César Lugarinho. Nesse sentido, quando um texto literário rasura uma determinada identidade hegemônica, pensando que, segundo o Lugarinho, é a literatura que estabelece discursivamente essa associação entre uma determinada identidade e esse processo de formação dos países. Então, pensando nisso, quando um texto literário rasura uma determinada identidade hegemônica, ele também acaba, de certa maneira, ainda que de modo indireto, problematizando uma determinada noção estanque de identidade nacional. Então, o fato de um livro como, por exemplo, aqui, esse As Coisas, que foi, aliás, o primeiro livro publicado pelo Tobias Carvalho, ter vindo à tona justamente em 2018, que é o mesmo ano em que o Bolsonaro foi eleito, justamente usando um discurso ultranacionalista, é algo que não deve ser ignorado. Assim como também não deve ser ignorado o fato de este livro ter vencido o Prêmio Sesc de Literatura na categoria Contos, naquele mesmo ano. Pensando nisso tudo, então, existe um trecho aqui, na página 90, que me parece significativo, porque ele funciona quase como uma arte poética do autor. Nesse trecho se diz o seguinte: tem uma caralhada de filmes com os 2 caras se descobrindo, isso nós já vimos. Mas e depois? As relações das bichas são diferentes. A gente já não se encaixa nas regras.
não precisa se encaixar em padrão nenhum. Monogamia, por exemplo. Tem muito gay que não quer mais se limitar a uma pessoa só. A gente não tem amarras que nos impeçam de transar. Quer transar pra caralho. Olha as coisas que a gente faz pra gozar. Só a quantidade de tempo que o pessoal passa nos aplicativos só pra gozar rápido. E não tem ninguém falando disso. Só estão mostrando as historinhas em que o pessoal casa e vive feliz para sempre. Né? Então, me parece que essa ideia de pensar nessa subjetividade desviante, nessa subjetividade contra-hegemônica, é algo que está na base aqui dos interesses literários do Tobias Carvalho. Pois bem, este livro, As Coisas, ele tem 23 contos, mas desses 23 eu vou falar apenas de 10 rapidamente. E aí, antes de eu falar sobre esses 10 contos, é importante dizer o seguinte: o livro começa aqui com uma definição retirada de um dicionário sobre o que seria a palavra coisa. E essa definição diz o seguinte: coisa, substantivo feminino. 1. Objeto ou ser inanimado. 2. O que existe ou pode existir. 3. Negócio, fato. 4. Acontecimento. 5. Mistério. 6. Causa. 7. Espécie. 8. Qualquer objeto que não se quer ou não se consegue nomear. E 9. Órgão sexual masculino. Me parece muito interessante que o autor comece este livro tentando definir uma palavra que, via de regra, é usada para tratar de algo que não tem definição. Né? Então, quando nós não sabemos definir muito bem algo, nós dizemos aquela coisa ali. Né? Além, é claro, para o fato de que essa multiplicidade de significados para essa mesma palavra aponta o quão polissêmico é esse vocábulo coisa. Então, o uso do plural aqui no título, esse as coisas, é bastante adequado para esses propósitos do autor de repensar o discurso como algo não hegemônico dentro desse universo literário dele aqui. E ao longo dos 23 contos reunidos aqui, a gente percebe mesmo essa tentativa de definição de algo que é tão múltiplo que se torna indefinível por natureza. No caso aqui, eu estou me referindo a essa subjetividade gay ou essa subjetividade homoafetiva na falta de um termo melhor. Tudo isso me fez lembrar, bem como o título do livro Ser as Coisas, das reflexões propostas pelo Foucault em um texto de 1966 chamado justamente As Palavras e as Coisas. Nesse livro, o autor defende que, desde a virada do século XVIII para o século XIX, o ser humano foi tomado ao mesmo tempo como um objeto de saber e como um sujeito de conhecimento, na medida em que vários campos das humanidades passaram a refletir sobre o que é o ser humano, do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista social, do ponto de vista biológico e por aí vai. Para discutir tudo isso, então, o Foucault estabelece uma relação muito interessante entre a linguagem e a representação. E aí entra em cena um dos textos mais famosos e mais importantes do autor, que é aquele no qual o Foucault analisa o quadro As Meninas, do Velázquez. Aqui nesse livro, então, o Foucault entende tanto as palavras quanto as coisas que elas representam como algo concreto, uma vez que, desde antes do classicismo, ou desde antes do período que o autor está chamando de classicismo aqui, esses dois elementos, as palavras e as coisas, se equivaliam. E o autor se apropria dessa equivalência para pensar uma espécie de epistemologia da modernidade ou algo assim. Lembrando que eu não sou Foucaultiano. Então, caso eu diga aqui alguma besteira, por favor, me corrijam educadamente, se possível, nos comentários. Mas, enfim, existe aqui um trecho do capítulo 2, no qual o Foucault reflete sobre a linguagem a partir do pensamento religioso, mais especificamente dessa religiosidade judaico-cristã. E aí na página 104 dessa minha edição, que é uma edição portuguesa, diga-se de passagem, está escrito o seguinte. Mas enfim, isso daqui que eu estou lendo é no capítulo chamado A Prosa do Mundo,
subcapítulo 4, a escrita das coisas. Mas enfim, então na página 104, o Foucault diz o seguinte: na sua primeira forma, quando foi dada aos homens por Deus, a linguagem era um sinal das coisas absolutamente certo e transparente, pois que se lhes assemelhava. Os nomes eram colocados sobre o que eles designavam. Esta transparência foi destruída em Babel para castigo dos homens. As línguas separaram-se umas das outras e tornaram-se incompatíveis só na medida em que se desvaneceu essa semelhança com as coisas que foram a primeira razão de ser da linguagem. As línguas que reconhecemos só as falamos hoje à base dessa similitude perdida e no espaço que ela deixa vazio. Pois muito bem, é justamente essa lacuna no significado, essa diluição da transparência da língua que fica posta e reforçada quando o Tobias Carvalho começa o livro dele a partir dessa tentativa de definir uma palavra tão indefinível quanto a palavra coisa. Então, a principal questão aqui é a ideia dessa multiplicidade de um sujeito contemporâneo. Tanto é assim que a maioria desses personagens que circulam por esses 23 contos de As Coisas são rapazes que vivem sempre transitando de um lado para o outro, todos eles são meio entediados, eles estão ali imersos nesse espaço urbano, sempre procurando alguma coisa para fazer e preencher esse vazio, aplacar esse tédio, e essa busca acaba confundindo duas espacialidades que são quase correspondentes nesse primeiro livro aqui, que são o espaço físico da rua, da balada, do bar, da livraria, da sauna e etc. E por outro lado, o espaço virtual do Grindr, do Tinder, do WhatsApp e etc. E se esses espaços e essa subjetivação homoafetiva são elásticos, isso nos mostra que o modo como discursivamente a gente entende essas masculinidades na contemporaneidade também vai ser um modo proteico, múltiplo, elástico e por aí vai. Então, por exemplo, existem aqui dois contos que têm em comum uma espécie de desconforto em relação a uma determinada ideia do que seja essa masculinidade desviante em relação a uma outra masculinidade mais hegemônica. São esses contos, então, um chamado Como Bons Amigos, que é o primeiro conto do livro, e ele fala sobre dois amigos que um belo dia estão ali bebendo, quando de repente, não se sabe se por conta da bebida, não se sabe se por conta dessa intimidade extremada que se estabelece entre eles, quando de repente um desses amigos percebe que quer ficar com o outro, mesmo já estando em um relacionamento. E aí eles têm que lidar com essa possibilidade outra de amizade. Por outro lado, nós temos aqui um conto como este, intitulado Cassino Royale, no qual dois primos que estão ali na passagem da infância para a adolescência passaram a experimentar algumas coisas juntos enquanto assistem a alguns filmes, dentre os quais está esse Cassino Royale. Veja, em ambos os contos existe então algum tipo de desconforto que nos indica que talvez um desses amigos ou um desses primos, né, pensando nos dois contos, não se reconhece como homem gay, mas que se vê inclinado, mesmo assim, a expressar desejos homoafetivos. Então, é muito interessante como a masculinidade, ou essas masculinidades possíveis, são debatidas aqui nesses dois contos. Por outro lado, existem textos nos quais esse desejo desviante, esse desejo atravessado pela homoafetividade, é visto com muita tranquilidade. Exemplo disso é o conto intitulado 24, que acompanha um dia na vida de um rapaz que na noite anterior foi na balada ali com um cara, depois os dois passaram a noite juntos, mas acabou não acontecendo nada, e aí depois, tendo se despedido desse sujeito da noite anterior, esse protagonista vai ao cinema com o segundo sujeito que ele conheceu,
mas acaba que esse encontro também não dá em nada. E aí no começo da noite, esse sujeito vai para um terceiro encontro, dessa vez ele vai para um sarau com um cara que ele conheceu em uma livraria, né? E aí de madrugada, finalmente, quando tudo já parecia perdido, esse nosso colega aqui acaba finalmente encontrando uns caras no Grindr que propõem que eles façam sexo a três. Mas no meio disso tudo, o protagonista vai de um encontro para o outro, ele tem 4 encontros ao longo da narrativa, ele vai de um encontro para o outro, só que mesmo assim o tempo todo parece que ele está entediado com tudo aquilo que está acontecendo. Então é muito interessante como ele vai de um lado para o outro sem que isso o afete de maneira muito perceptível até para ele mesmo. Então é algo interessante o modo como esse personagem é construído aqui. Por outro lado, nós temos um conto como este intitulado Sauna número 3, no qual um protagonista e um cara que ele conhece também por aplicativo decidem ir a uma sauna para ter relações com outros caras. E aqui, aquela sensação de tédio do conto intitulado 24, ela diminui um pouco. E, aliás, tem uma coisa importante aqui. Se você é uma pessoa que tem alguns pudores em relação a determinadas temáticas, talvez um livro como esse não seja para você. Porque aqui, por exemplo, nesse Sauna número 3, o autor não poupa detalhes na hora de descrever esses encontros sexuais dos personagens. Mas, enfim, indo para o próximo conto, existe um aqui intitulado As Coisas que a Gente Faz para Gozar, que começa ali com o personagem principal zapeando, eu não sei nem se esse termo é o mais correto, mas enfim, ele está ali passando de um perfil para o outro no Grindr, o que novamente evoca aquela sensação de tédio, conforme esse personagem vai comentando sobre esses perfis com os quais ele entra em contato, até que ele encontra um cara que propõe que os dois vão de carro até um bairro meio afastado, para poder ter alguma coisa lá. Só que aí essa situação acaba de um jeito um pouco constrangedor e eu não vou falar, enfim, o que acontece, mas é algo interessante aqui. E aí existem também 2 outros contos que eu achei que se destacam pelo uso da melancolia em um caso e do humor no outro. É claro, existem contos nos quais o humor ele aparece de maneira um pouco indireta, como por exemplo esse As Coisas que a Gente Faz para Gozar, mas esse conto que eu vou comentar daqui a pouco usa o humor de um jeito ainda mais interessante. Pensando nessa ideia meio melancólica, o último conto do livro se intitula A Razão pela Qual Nasci, e ele acompanha o encontro inesperado entre o protagonista e uma mulher que está indo para o enterro da mãe. E só por isso a gente já percebe um tom diferente no texto. Os dois se encontram de madrugada em um posto desses que ficam na estrada, e eles pararam nesse posto para evitar dormir dirigindo. E a conversa que os dois têm é bastante interessante, né? Ela, novamente, é um texto que até destoa um pouco do resto do livro. E, por fim, nós temos aqui também esse conto intitulado Breu, né? Esse conto, ele é um conto muito engraçado. Na verdade, o nome do conto não é Breu, é O Breu, né? Esse é um conto muito engraçado e nele um pai de família, um belo dia, chega em casa do serviço e eis que ele encontra, jogado no tapete da sala, um vibrador. E esse vibrador aparentemente foi usado há pouco tempo, porque ele ainda está com lubrificante nele, né? E aí o conto é esse pai de família tecendo várias hipóteses sobre a quem pertence aquele vibrador. E assim, ele não consegue se decidir sobre qual é a hipótese menos constrangedora. Então, por exemplo, primeiro ele pensa que aquele vibrador pertence à filha dele. Mas aí ele começa a pensar, nossa, mas a minha filha aguenta um negócio desse tamanho? Ah, isso deve ter sido o namorado que falou pra ela usar, aquele pervertido, etc. Depois ele pensa, não, isso não parece coisa da minha filha. Será que isso é coisa da minha esposa? E aí ele pensa, nossa, mas esse vibrador aqui ele é muito maior do que o meu pênis, então será que ela não está satisfeita? Né? E aí depois ele vai para a terceira possibilidade, que é, o meu filho está em casa.
será que esse vibrador não pertence ao meu filho? Né? E aí então ele fica elocubrando sobre todas essas coisas enquanto tenta lidar com aquilo que ele acabou de encontrar ali jogado no tapete da sala. Esse é um conto interessante justamente por desestabilizar e colocar como ridícula essa figura do pai da família tradicional, esse homem hegemônico que se vê literalmente diminuído por algo artificial. E isso me fez lembrar bastante, né, pensando nessa imagem de um pênis artificial, de um pênis de borracha, isso me fez lembrar bastante do Manifesto Contrasexual do Paul Preciado. A primeira vez que eu li este livro era ainda em uma outra edição, mas aí agora, recentemente, nem sei se tão recentemente assim, deixa eu ver, em 2022, esse livro foi republicado aqui no Brasil pela editora Zahar, e é um livro cuja leitura eu recomendo bastante, diga-se de passagem. Mas enfim, toda essa discussão sobre o pênis de borracha, etc., me fez lembrar aqui desse Manifesto Contrasexual, porque nele o Paul Preciado diz que o sexo é uma tecnologia. E aí, sobre isso, ele afirma o seguinte, isso que eu vou ler está entre as páginas 33 e 34. Então ele diz que a contrasexualidade define a sexualidade como tecnologia e considera que os diferentes elementos do sistema sexo-gênero, denominados homem, mulher, homossexual, heterossexual, transexual, bem como suas práticas e identidades sexuais, não passam de máquinas, produtos, instrumentos, aparelhos, truques, próteses, redes, aplicações, programas, conexões, fluxos de energia e de informação, interrupções e interrupções, chaves e equipamentos, formatos, acidentes, detritos, mecanismos, usos, desvios. A contrasexualidade afirma que no princípio era o dildo. O dildo antecede o pênis. É a origem do pênis. A contrasexualidade identifica o dildo como o suplemento que produz aquilo que supostamente deve completar, né? Essas reflexões todas do Paul Preciado, por sua vez, ecoam um outro texto maravilhoso chamado Manifesto Ciborgue, que é um texto da Donna Haraway, no qual ela diz que a noção de humanidade é uma constante negociação entre o humano e o animal, o órgão e o plástico, o corpo e a máquina, etc. E é claro que tudo isso renderia uma discussão bem mais complexa, mas fica aqui o convite para que você leia esses dois manifestos, né? O Contrasexual aqui do Paul Preciado e também o Manifesto Ciborgue da Donna Haraway. Tem uma editora independente chamada, se não me engano, Monstro dos Mares. Essa editora tem uma edição bem legal do Manifesto Ciborgue. Eu procurei o meu exemplar dessa edição aqui em casa, não encontrei, mas eu vou deixar na descrição certinho para que você leia, porque é um texto muito curioso mesmo. As reflexões propostas pela autora naquele livro são muito interessantes. Mas enfim, finalmente existem aqui em As Coisas 3 contos que são mais ou menos interligados na medida em que os nomes de alguns personagens se repetem de um conto para o outro, assim como alguns eventos narrados em um conto acabam ecoando nos contos seguintes. Então, por exemplo, nós temos aqui um texto intitulado Alguma Coisa Tem que Clicar. Ele se passa em uma festa de república universitária e acompanha a conversa entre o André, que é o narrador, e um sujeito bastante inconveniente chamado Yuri. Dentre as várias baboseiras que esse tal Yuri diz, 2 se destacam. A primeira é que a geração desses rapazes é aquela que nunca vive nada plenamente, e isso faz com que todo mundo fique entediado o tempo todo. Então veja, essa me parece uma reflexão que se estende muito bem a todos os outros personagens do livro, né? E a segunda coisa que esse rapaz diz e que é muito interessante é que o André, ou seja, o narrador, teoricamente gosta de um amigo chamado Hugo,
mas os dois não podem ficar juntos, uma vez que esse Hugo já está namorando um cara chamado Rodrigo. E aparentemente isso é verdade, né? Esse sentimento do narrador é verdadeiro, uma vez que ele fica muito arredio quando o assunto vai nessa direção. Então é um conto muito simples, novamente. Na verdade, todos os contos eles são muito diretos, muito simples, mas ainda assim eles acabam levantando reflexões muito interessantes. O conto seguinte se intitula Se Me Coubesse Ficaria. O texto se estrutura como as mensagens em uma conversa de aplicativo, e essa conversa está acontecendo entre um rapaz chamado André e um rapaz chamado Hugo, que durante esse diálogo confessa que na verdade o namoro entre ele, Hugo, e o Rodrigo começou como uma brincadeira, só que o problema é que essa brincadeira foi saindo de controle e agora o Hugo não tem mais certeza dos sentimentos que ele nutre para com esse amigo que é o Rodrigo. Isso porque o Hugo sempre se entendeu como um homem hétero e agora ele não está lidando muito bem com a possibilidade de estar gostando de outro homem. E ao longo de todo o conto, ele tenta o tempo todo reafirmar essa heterossexualidade dele. Só que é evidente que ele só está reafirmando essa heterossexualidade repetidas vezes porque nem ele mais tem certeza de nada. Tamanha a fluidez dos nossos afetos. E ele vai lidando com essa realidade de que talvez ele não se conheça tão bem assim. Ou pelo menos ele não queira enfim, confessar para si mesmo, porque o problema não está nos outros, o problema está nele próprio, que na verdade talvez ele não seja hétero. Né? Então é um conto muito interessante por conta disso. E por fim nós temos um conto intitulado Rodrigo no Terraço. Ele é narrado por alguém que não chega a ser identificado em momento algum, mas esse alguém namora um rapaz chamado Rodrigo. E o conto, na verdade, é bem simples. Ele fala sobre como o sexo entre esses dois personagens, e aí presume-se que o narrador seja também um homem. O conto fala sobre como o sexo entre os dois é distante por causa da agressividade do Rodrigo. É quase como se esse rapaz usasse essa postura agressiva para não se envolver emocionalmente nessa relação. Então veja só, neste livro aqui, nesse seu primeiro livro, o Tobias Carvalho cria personagens gays aparentemente de classe média, mas que circulam por esse submundo, digamos assim, e estabelecem relacionamentos inacabados, o que se reflete mesmo nesse inacabamento de vários contos cujas narrativas terminam de um jeito meio abrupto. E aí tudo isso me fez lembrar de um outro livro, que é esse livro do Leandro Rafael Pérez, chamado Baldomero, ou Babá para os Íntimos Inexistentes. Se não me engano, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre este livro, e o link para esse vídeo vai estar na descrição deste vídeo que você está vendo agora. Mas enfim, agora eu vou falar um pouquinho sobre este Visão Noturna, que foi publicado no final de 2021, e que, inclusive, ganhou o prêmio Açorianos na categoria Livro do Ano, agora em 2023. Não só Livro do Ano, se não me engano, ele também ganhou na categoria Conto. Mas, enfim, Visão Noturna é composto por 4 contos que trabalham o sonho como um artifício narrativo. No caso do primeiro e do último contos, as narrativas giram em torno do funcionamento dos sonhos, ou seja, neles o sonho aparece como forma. No caso, porém, dos outros 2 contos, né, dos contos do meio, o sonho aparece como tema a partir do qual essas narrativas vão se desencadeando. Então, em certo sentido, esses 4 contos aqui, eles se complementam, mesmo pensando no modo como o autor trabalha essa questão do sonho em cada um deles. Então aqui em Visão Noturna, o Tobias Carvalho cria, de um jeito bastante eficaz, narrativas que são labirínticas e vertiginosas, e nas quais o tom oscila entre o suspense, o terror,
quase que uma ficção científica em alguns momentos, o insólito, etc. Tudo isso tendo o onírico sempre como horizonte. Além do mais, estruturalmente, o autor cria uma circularidade que é própria daquilo que em teoria literária a gente chama de mise en abîme, ou seja, nós temos essa narrativa em abismo, na qual existe o sonho dentro de um sonho, o texto dentro do texto, a memória dentro da memória e por aí vai. O resultado disso é que a fronteira que separa a imaginação e a realidade, o sonho e a vigília, o passado e o presente, vai aos poucos se desfazendo e esses elementos opostos começam a se influenciar mutuamente até chegar a um ponto em que já não dá para saber se esses personagens estão dormindo ou se eles estão acordados, ou na verdade, essa diferença entre estar dormindo ou estar acordado vai sendo cada vez menos relevante conforme essas narrativas avançam. E tudo isso me fez lembrar bastante de um livro da Andrea Del Fuego chamado As Miniaturas, sobre o qual também já tem vídeo no canal, e o link para esse vídeo vai estar na descrição. E aí, veja bem, como eu disse antes, o primeiro e o último contos abordam a questão do sonho como forma narrativa, ao passo que os dois contos do meio, eles abordam a questão do sonho como um tema de fato. Por conta disso, eu vou dividir essa minha fala aqui sobre este livro, pensando mesmo em como esses contos se aproximam uns dos outros, e dessa vez, como são apenas 4 contos, eu vou falar brevemente sobre cada um deles. O primeiro conto sobre o qual eu vou falar, que é também o primeiro conto do livro, se intitula Turno da Noite. O protagonista desse conto é um rapaz que nunca se lembrava dos próprios sonhos, até que um dia ele assistiu a um filme sobre sonhos lúcidos, e a partir de então ele ficou obcecado com a ideia de controlar esse mundo onírico. A partir de então, esse protagonista vai testando várias técnicas para desenvolver esses sonhos lúcidos e, eventualmente, ele não só consegue ter esse tipo de sonho, como também vai, aos poucos, se especializando em controlar aquilo com que ele sonha. E aqui, o contraste entre o sonho e a vigília se estabelece na medida em que... Entre o sono e a vigília, na verdade, né? Se estabelece na medida em que o sonho é algo que esse protagonista consegue controlar, ao passo que a realidade é imprevisível e incontrolável. E aí aqui é o conto no qual, de maneira muito forte, a gente começa a perceber que já não faz mais diferença saber se esse personagem está dormindo ou se ele está acordado. Tanto é assim, então, que nesse meio tempo, esse protagonista... ele se apaixona, ele conhece e se apaixona por uma mulher polonesa, que também domina muito bem essa ideia dos sonhos lúcidos, e ele conhece essa mulher nos sonhos, e os dois passam a ter uma vida juntos, nesse mundo onírico, e essa vida juntos que eles têm nos sonhos, parece mais real do que aquela vida que eles levam sozinhos e separados quando estão acordados, cada um em seu país de origem. Então é muito interessante perceber o modo como essa relação entre sonho e realidade vai se desfazendo conforme avança aqui essa narrativa. Já o último conto do livro se intitula Eu Tenho um Sonho Recorrente. E aí, se o primeiro conto aborda os sonhos lúcidos, este último conto, como o título sugere, aborda os sonhos recorrentes. E até por isso existem vários elementos que se repetem ao longo da narrativa, conforme esse protagonista investiga o porquê dessa recorrência de algumas imagens em seus sonhos. O que acontece é que, para além de recorrentes, esses sonhos do narrador são também eróticos e envolvem um grupo de meninos que na infância fazia bullying com esse narrador. Diante então de toda essa repetição, esse sujeito decide procurar o líder desse grupo de meninos, e aí ele vai aos poucos descobrindo que ele acabou recalcando, reprimindo alguns elementos do próprio passado, e aí eu não vou poder entrar em maiores detalhes para não estragar a experiência de leitura de ninguém,
Mas enfim, a partir dessa percepção de que ele está reprimindo alguma coisa, entra em cena uma personagem chamada Maia, que não só representa a emergência de um elemento que beira o fantástico na narrativa, como também essa moça tem um nome que, em sânscrito, significa ilusão. E isso vai ser muito importante também para a narrativa a partir ali da segunda metade do conto. Então é um texto muito interessante por conta disso. Aí nós temos o segundo conto do livro, né? Como eu disse, esses contos do meio, eles não trazem tanto o sonho como forma, mas sim como conteúdo. E aí, o segundo conto do livro se intitula A Romanticidade. Esse é um conto que fala sobre trauma, culpa e sobre a tentativa de uma mãe de se reconciliar com a filha e com o próprio passado em comum das duas. O que aconteceu com elas foi o seguinte: no dia do aniversário de 8 anos da Alessandra, houve um acidente horrível, e depois desse acidente, a relação entre ela e a Inês, que é a mãe da Alessandra, se abalou bastante. E esse abalo foi se intensificando conforme o tempo foi passando. Muitos anos depois, essa mãe começa a ter uns sonhos terríveis com a filha, de modo que a Inês pensa que esses sonhos são premonitórios, e por isso ela tenta restabelecer contato com a Alessandra, que por sua vez se esquiva o tempo todo dessa reaproximação, sobretudo porque ela se sente muito cobrada por essa mãe. Então é um conto muito interessante também por conta disso. Mas o meu conto favorito do livro é o terceiro, e que se intitula Hermílio e Igor, né? Esse conto ele é narrado por uma jornalista que viajou até uma cidade de interior, praticamente na fronteira com a Bolívia, e ela viajou até essa cidadezinha para fazer a cobertura de um festival de música, um festival internacional de música ambiente. Porém, assim que ela chega nesse lugar e ela percebe que esse festival não vai render uma matéria muito interessante, ela fica sabendo da rivalidade que existe entre dois escritores dessa cidadezinha, que são justamente o Hermílio, que é louvado por ali como o maior escritor vivo, e o Igor, que acusa o Hermílio de ser uma farsa completa. O problema é que um desses escritores, não vou dizer qual, um desses escritores morre de um jeito muito suspeito, e isso faz com que a narradora decida investigar sobre todas essas circunstâncias que envolvem o relacionamento entre esses dois sujeitos. O Hermílio tem uma relação, ela vai descobrindo isso conforme investiga sobre eles, né? O Hermílio tem uma relação muito estreita com uma aldeia indígena que vive ali próxima dessa cidadezinha. E assim, é interessante porque esse povo indígena é conhecido por não aceitar qualquer tipo de contato com pessoas externas à aldeia. E, no entanto, esse Hermílio fez alguma coisa para poder se aproximar desse grupo, e não só isso. O pajé dessa aldeia diz conseguir controlar os sonhos. E o único livro escrito pelo Hermílio foi feito a partir dos sonhos que esse rapaz teve. Esse livro foi publicado em 1983 e se chama O Homem é um Bicho. E esse livro, de início, evidentemente, ele foi um fracasso retumbante, até porque, como a narradora não demora muito em perceber, esse livro não é lá um primor literário. Na verdade, a narradora percebe que o Hermílio escrevia muito mal até em alguns pontos, mas enfim, apesar disso, apesar desse fracasso inicial, esse livro foi se tornando motivo de um culto que começou na internet nos anos seguintes, mas ganhou força, inclusive força política, na região em que se passam ali as ações narradas nesse conto. O problema, então, como eu disse, é que quando a narradora vai ler esse romance, ela percebe que o livro é muito ruim e tem um enredo absurdo. Mas esse livro ficou famoso por, teoricamente, prever várias coisas que aconteceriam só anos depois de sua primeira publicação. E aí, veja bem, eu poderia tentar aqui explicar o enredo desse livro chamado O Homem é um Bicho. E eu poderia aqui falar dessas coincidências históricas reveladas pelo livro,
Mas eu vou ler um trecho do conto aqui do Tobias Carvalho, no qual ele fala sobre todas essas questões. O primeiro trecho está na página 56 e nele se lê o seguinte: percebi logo de cara que Hermílio Silva não escrevia bem. Tentei seguir a leitura com a maior imparcialidade possível e a experiência foi penosa. Eu sabia que a notoriedade de Hermílio não vinha de seu domínio técnico, e sim das estranhas coincidências históricas no livro. Não havia exagero em nenhum desses dois aspectos. Em resumo, O Homem é um Bicho contava a história de Jones Hernandes, um médico sul-mato-grossense apaixonado por literatura que no início dos anos 80 descobre uma pista sobre o manuscrito de um romance inédito de Machado de Assis que teria sido enterrado junto com o escritor. Jones nunca chega a mencionar como a informação teria chegado até suas mãos. O leitor apenas acompanha a viagem dele até o Rio de Janeiro e sua entrada sorrateira no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, durante a noite, quando abre o túmulo de Machado de Assis para surrupiar o livro perdido. Voltando para casa, Jones examina o manuscrito, que aliás leva o mesmo título do romance de Hermílio Silva, O Homem é um Bicho. Para sua surpresa, o livro de Machado também se passa nos anos 80 do século XX e conta a história de um médico com seu nome, Jones Hernandes, e de seus esforços para vencer a tirania e trazer prosperidade para sua cidade no Pantanal. Jones, personagem do livro dentro do livro, se apaixona por Mia, uma antropóloga especializada num dos grupos da região, e com ela se casa. Os dois personagens são antagonizados por Pablo Pálido, um agricultor que quer expulsar os povos nativos para expandir suas terras. O miolo do livro narra as intermináveis tramas de Pablo Pálido para exterminar os indígenas, que vão desde conluios com o governo federal até o desenvolvimento de uma enorme arma de raio laser, e o obstinado empenho de Jones e Mia, que sempre dão um jeito de impedir a concretização dos planos do grande vilão. Qualquer análise do enredo de O Homem é um Bicho teria facilidade em apontar inconsistências. Havia inúmeras. Coincidências improváveis aconteciam a cada página. Ações inverossímeis moviam os personagens. Furos lógicos se sucediam, e é óbvio, Machado de Assis nunca teria escrito um livro que lança previsões sobre o futuro, ambientando nos anos 80 um trio de personagens que se envolvem numa perseguição com tintas de ficção científica e romance político. Isso falando sobre o enredo. E aí, na página 58, a narradora aqui ela fala sobre essas coincidências ou previsões históricas feitas por O Homem é um Bicho. Então ela diz o seguinte: assim como Machado de seu universo ficcional, Hermínio Silva tinha previsto vários acontecimentos importantes da história do Brasil e do mundo. O fim da ditadura e da Guerra Fria, os planos econômicos brasileiros, impedimentos de presidentes, o massacre de Eldorado dos Carajás, as trocas de poder entre esquerda e direita, ocupações de favelas, as jornadas de julho, etc. Né? Então, ver tudo isso referente a esse Hermílio. Por outro lado, o tal Igor, que é rival literário desse primeiro escritor, tem uma biografia ainda mais maluca, porque desde a infância ele sempre quis ser um escritor e ele logo percebeu que, para ser bem sucedido, ele tinha que ser chancelado por alguém. Por isso, esse Igor começou a criar vários perfis diferentes na internet para comentar sobre as obras que ele mesmo escreveu. E essas obras, teoricamente, se filiariam a um movimento estético criado também pelo próprio Igor, chamado realismo radical. Ou seja, tudo em torno desse rapaz está envolto em um jogo de espelhos e simulacros que vão aos poucos falseando a realidade. Então, por um lado, nós temos um escritor que vira culto meio que por acaso, e por outro lado, e aí eu poderia citar vários exemplos disso, né, desse escritor que é bom, mas que não é excelente, mas que ainda assim todo mundo gosta do nada, né, como se isso fosse mero acaso, mas enfim. E por outro lado, nós temos um escritor muito ruim, mas que se acha genial. E eu também poderia aqui citar vários exemplos disso, né? Portanto, aqui nesse terceiro conto, a literatura ocupa o mesmo lugar que o sonho ocupou nos contos anteriores, como esse duplo da realidade que tem ali suas regras próprias. E aí, só para finalizar os meus comentários aqui sobre este Visão Noturna, existe um trecho na página 85 do livro, no qual se lê o seguinte: descrever um sonho é como fazer um retrato falado.
na melhor das hipóteses, o resultado será apenas uma distorção. Essa distorção no discurso que se produz sobre o sonho é algo que norteia, de certa maneira, os 4 contos reunidos aqui neste livro, de modo que, mais importante do que a progressão narrativa desses textos, é o modo como o autor vai criando em cada um deles situações que se bifurcam e que às vezes acabam de um jeito meio inesperado, mais ou menos como acontece com a narrativa dos sonhos mesmo, né? Os sonhos, eles não têm ali uma finalização específica, eles simplesmente acabam, e é mais ou menos isso o que ocorre aqui com esses contos de visão noturna. E assim nós chegamos finalmente ao primeiro romance do Tobias Carvalho, que é este Quarto Aberto, publicado agora em 2023. Este exemplar me foi enviado pela Companhia das Letras, e neste romance o autor cria um enredo digno da quadrilha do Carlos Drummond de Andrade, uma vez que aqui nós acompanhamos o modo como 2 casais passam a se relacionar entre si. Então aqui nós temos o Arthur, que gosta do Kaique, que gosta do Eric, que gosta do Antônio, que não gosta de ninguém. Né? Mas antes de falar desses personagens, convém aqui mencionar que desde o título, esse livro já causa algum ruído, digamos assim, na medida em que o quarto geralmente é associado a uma ideia de intimidade, mas aqui esse quarto é adjetivado como aberto, como esse convite a devassar aquilo que é de foro íntimo, né? Então, aqui nós já temos essa relação entre o público e o privado posta de maneira muito interessante desde o título do romance, e isso se reforça, ou pelo menos se mantém, quando a gente pensa nesse desenho da capa, que é um desenho feito pela Amanda Dias, né, e que mostra então esses 4 personagens ocupando espaços diferentes dessa construção aberta, né? Mas enfim, então já o título e a capa me chamaram bastante atenção por conta dessas questões. E aí, enfim, os membros desses 2 casais que se relacionam são, pensando no casal protagonista, de certa maneira, se bem que os 2 casais meio que protagonizam o romance, mas enfim. O primeiro desses personagens é o Arthur, na verdade ele é o narrador do romance, ele tem 22 anos e ele acabou largando a faculdade de artes para poder, enfim, conseguir se sustentar, né? Porque durante o dia agora ele trabalha em uma livraria, ao passo que à noite ele faz drag em um bar muito famoso da cidade. Além disso, o Arthur não tem laços familiares com ninguém, uma vez que o pai dele abandonou a família quando esse narrador ainda era muito criança, e a mãe do Arthur morreu há alguns anos. Inclusive foi por conta da morte dessa mãe que ele teve que se virar ali, e por isso ele teve que largar a faculdade, né? E aliás, uma coisa importante é que, para além das preocupações mais cotidianas, essa questão familiar também vai tomar algumas páginas do romance depois que o Arthur decide ir até esse pai, ir conhecer esse pai depois de tantos anos. O fato, então, é que o único laço afetivo mais profundo que o Arthur tem é com o Kaique, com quem ele namora já há alguns anos. O Kaique é um rapaz negro, aparentemente um pouco mais velho do que o Arthur, e ele se divide entre o trabalho muito bem sucedido no mercado financeiro e, contraditoriamente, a sua atuação política em um coletivo negro de esquerda. E aí tem uma coisa importante, porque a gente percebe que quem sustenta a casa mais é o Kaique, uma vez que o dinheiro feito pelo Arthur na livraria e trabalhando como drag é um dinheiro muito curto, né? Então quem banca, quem consegue manter um padrão razoável na vida dos dois é o Kaique, por conta desse trabalho mais formal que ele tem. Por outro lado, nós temos também o segundo casal, que é composto pelo Eric, um rapaz tímido que foi do interior para Porto Alegre, e aliás a cidade de Porto Alegre é um elemento tão importante aqui para essa narrativa, que é quase como se ela fosse mais um dos personagens. Imagino aí que se alguém que mora na cidade ler esse livro, eu acho que a pessoa vai reconhecer vários dos lugares que são mencionados aqui, pelo menos eu tive essa impressão. Mas enfim, o Eric ele sai dessa cidade de interior, vai para Porto Alegre
para estudar medicina, e por isso mesmo ele tem que lidar com algumas questões envolvendo a própria sexualidade, uma vez que ele não chegou a se assumir para a família. Então, de início, se percebe nesse rapaz uma tentativa de reprimir a própria sexualidade, mesmo estando em uma outra cidade na qual ninguém o conhece. Além do mais, o Eric ainda está tentando processar um evento traumático do passado envolvendo uma moça que ele conheceu ainda na infância e com quem ele namorou durante ali a adolescência, mas aí ele acabou, enfim, se separando dela depois que se mudou para a capital para poder estudar. E esse segundo casal, para além do Eric, conta também com o Antônio, que é o mais velho dentre esses 4 personagens. E ele namora o Eric, que aparentemente é o mais jovem dentre esses 4 personagens. Mas enfim, esse Antônio, ele vem de uma família muito rica e talvez por isso mesmo fique explicado o porquê de ele ser tão exibido de maneira geral, beirando mesmo o desagradável em vários momentos. Muito bem, apresentados esses personagens, o que acontece entre eles é o seguinte: no passado, antes até de começar o seu namoro com o Kaique, o Arthur teve um caso com o Eric. E esse caso, ele terminou meio que sem terminar, porque o Eric simplesmente desapareceu, né? E até aquele momento, o Eric era um rapaz extremamente tímido, arredio e bastante inseguro com a própria sexualidade. Porém, esse caso ele não foi muito longe, justamente por conta dessas questões que o Eric tinha que resolver com ele mesmo, e é por isso que ele sumiu. E aí, anos depois, quando o Arthur já namorava com o Kaique, eis que ele recebe o famoso oi sumido, né? Ele recebe uma mensagem ali do Eric, querendo que os dois se encontrem de novo para transar. E para surpresa do nosso narrador, o Eric agora está muito mais ousado do que era antes e muito mais seguro de si também. E isso fica evidente não só pelo convite, uma vez que o Eric também namora, né, o Antônio, mas essa ousadia fica explícita quando esse encontro acontece de fato. Percebe-se, pelo que o Arthur diz, que o Eric está muito mais solto do que era antes, digamos. A questão é que o relacionamento do Arthur e do Kaique é um relacionamento aberto e, diga-se de passagem, essa abertura foi feita muito mais para atender a uma demanda do próprio Arthur, enquanto o Kaique simplesmente concordou com isso. Porém, o relacionamento entre o Eric e o Antônio não é aberto. Quer dizer, o Antônio, ele finge que não sabe de nada só para não perder o namorado, que por sua vez finge que tem essa liberdade para poder mascarar o fato de que esse namoro definitivamente não está dando mais certo. Só que o Antônio acaba descobrindo sobre esses encontros entre Arthur e Eric, porque sim, os dois passam a se encontrar com alguma frequência. E por conta disso, então, o Antônio decide conhecer o narrador. A partir disso, se estabelece um clima de tensão, uma vez que o Arthur não sabe muito bem como o Antônio vai reagir diante disso tudo, e ao mesmo tempo o Arthur tem de lidar com a reação um pouco negativa do próprio Kaique quando fica sabendo de toda essa história de que o namorado dele está meio que se relacionando agora com um outro casal, né? E na verdade a gente percebe o tempo todo que o Kaique fica até meio de lado. Ele é tão tranquilo quando comparado aos outros que ele fica meio que de escanteio, pelo menos de início. Tudo isso se desenrola então a partir de uma prosa bastante ágil e que não parece em momento algum forçada para emular qualquer espécie de despojamento próprio da juventude, e tudo isso se encaminha para um encontro mais ou menos inevitável entre esses 4 rapazes a partir de certo ponto do enredo. E aí uma das coisas mais interessantes de todo esse romance é o modo como o Tobias Carvalho consegue discutir temas como relacionamento aberto e dar a esses temas alguma profundidade interessante. Então, por exemplo, a gente percebe que esse tipo de relacionamento aqui, teoricamente, vai se modificando a partir daquilo que os membros decidem de comum acordo que é melhor para os dois e para a relação. Então, por exemplo, o Eric e o Antônio
Por mais que esse relacionamento aberto deles não seja oficial, ainda assim eles tinham um acordo de ficar com outras pessoas desde que eles não ficassem com pessoas com as quais eles já tinham ficado antes do namoro começar. E aí veja que o Eric, ele vai contra esse acordo ao procurar lá ter esses encontros com o narrador. Portanto, o Tobias Carvalho aqui, ele não está nem condenando e nem defendendo o relacionamento aberto, né? Ele está mostrando que esse tipo de relacionamento é mais uma dentre as várias possibilidades de se relacionar com as outras pessoas. E é interessante pensar que, de início, a ideia de um namoro pode até ser associada a uma relação mais hegemônica, ou seja, de início a gente pode pensar nesses namoros como namoros monogâmicos, mas logo em seguida a narrativa já nega essa hipótese, o que acaba nos desestabilizando logo de cara. Ainda na primeira página do livro a gente já toma essa rasteira da narrativa. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente já vai predisposto a ler os livros pensando que quando a gente tem uma pessoa namorando com a outra, esse namoro é aquele namoro que todo mundo sabe como é, aquele namoro hegemônico, né? Mas a questão aqui não é tanto o relacionamento aberto em si, mas sim o modo como esses personagens lidam com ele de formas diferentes, uma vez que o tempo todo ficam no ar questionamentos sobre o que é traição, sobre a diferença entre amar alguém e transar com outra pessoa, sobre a necessidade ou não de ficar sabendo desses casos que o seu companheiro tem com outras pessoas, sobre a diferença entre ciúme e possessividade, e por aí vai. Principalmente, né, pensando nessa questão do ciúme, principalmente pensando no caso do Antônio, que em um primeiro momento pode até ser tomado como alguém possessivo, mas na verdade ele leva tudo com relativa tranquilidade, ainda que a seu modo. Tanto é assim que, ao invés de se afastar, é o Antônio quem decide conhecer o Arthur quando percebe que o Eric está levando esse caso dos dois meio que a sério, né? Além disso, toda essa dinâmica que se estabelece entre esses dois casais nos mostra uma rasura daquele modelo heteronormativo e monogâmico de relacionamento. E isso ocorre não só porque hoje em dia as possibilidades sexuais e afetivas se multiplicaram consideravelmente e as pessoas, evidentemente, lidam com o sexo de outro jeito, se bem que isso está mudando de novo, pelo menos essa é uma percepção que eu tenho, né? Me parece que essas gerações mais novas do que a minha, por exemplo, são bem mais retraídas e até mesmo mais conservadoras quando o assunto é esse envolvimento sexual, mas enfim, pode ser apenas uma impressão equivocada da minha parte. Mas veja, tudo isso ocorre, né? Essa rasura desse modelo tradicional de relacionamento ocorre não só por conta dessa miríade de possibilidades outras, mas também porque, pensando em termos históricos e sociais, os homossexuais nunca tiveram uma imagem estabelecida de um relacionamento dentro de determinados padrões para se espelhar, né? Muito pelo contrário. As relações entre homossexuais sempre foram relações marginalizadas. Então, é o encontro rápido e às escondidas, é o medo da homofobia, é o desvio que acontece quando um amigo está bêbado, é um único encontro que ocorre entre dois rapazes, é o famoso banheirão, etc, etc, etc. Então veja que, e aí você vai me dizer, não, mas eu conheço um caso de uma pessoa que é gay, tem 90 anos e se casou quando tinha 15. Legal, fico feliz por essa pessoa, mas assim, de maneira geral, as pessoas que têm uma sexualidade que não aquela padronizada pela heteronormatividade, são pessoas que nunca tiveram alguém em que se espelhar, né, para saber, olha, isso é um relacionamento, né? Então, é no mínimo curioso que aqui nesse romance
do Tobias Carvalho, o autor privilegie não o antes desses namoros, mas sim as circunstâncias que acontecem depois que esses relacionamentos já estão devidamente consolidados. E com isso, o autor parece dar continuidade àquilo que ele mesmo havia proposto no trecho que eu li no começo do vídeo aqui, de um dos contos de As Coisas, que é essa ideia de criar discursos que fujam à norma, porque afinal de contas, se o homossexual tem essa sexualidade desviante, por que que a manifestação dessa sexualidade tem que seguir algum padrão pré-estabelecido? Né? De certa maneira é disso que o autor está falando aqui. E foi por isso que no começo do vídeo eu falei para vocês que esse trecho do conto é quase como uma arte poética do autor, porque veja, isso volta depois quando a gente pensa aqui neste livro que surge 5 anos depois da publicação original lá de As Coisas. Né? Então o autor ele pretende aqui falar desses relacionamentos que não necessariamente tem que seguir os padrões da heteronormatividade e da monogamia, até porque hoje em dia ser gay não é a mesma coisa que era nos anos 80 e nos anos 90, né? Onde as pessoas ainda tinham de lidar, por exemplo, com todo o medo da epidemia do HIV. E quando, diga-se de passagem, mesmo o Estado não amparava relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, não que hoje em dia ampare como deveria amparar, mas de certa maneira houve algum progresso, ainda que ínfimo. Né? Só que, apesar de toda essa reflexão proposta pelo comportamento desses personagens, nem sempre esses rapazes sabem daquilo que eles estão fazendo e eles lidam bem com o fato de não saber, né? Porque, afinal de contas, eles não têm que saber tudo no fim das contas. Na verdade, isso acaba tornando esses personagens ainda mais interessantes, até porque o tempo todo o autor parece refletir sobre as contradições desses rapazes. Então, por exemplo, o Kaique é um sujeito, como eu disse, ele trabalha no mercado de ações, mas ao mesmo tempo ele faz parte de um coletivo de esquerda, que é algo que são duas posturas politicamente quase que contraditórias, né? Ou então, quando a gente pensa no Eric, que tem todo esse despojamento ao ir procurar o ex-ficante para poder ter um caso, mas ao mesmo tempo ele não consegue lidar com essas várias coisas envolvendo a relação dele com o passado. E não só, o livro ele não trata apenas sobre essas contradições dos personagens, uma vez que essa narrativa também demonstra o contraste entre esses sujeitos. Né? Então nós temos aqui o rapaz que veio de uma família disfuncional, o rapaz negro, o sujeito que vem de uma família muito rica, estruturada, etc, etc, etc. E aí, por falar nisso, a imagem da família tradicional é rasurada aqui nesse romance, na medida em que, principalmente no caso do Arthur, que é o narrador, nós estamos falando aqui daquilo que a Cat Weston chamou de família escolhida em um texto publicado lá em 1991, no qual a autora afirma que, em meio à crise de AIDS que aconteceu em São Francisco na década de 1980, o conceito de família foi se tornando mais elástico conforme se afastava de relações hierarquizadas a partir de uma ideia de poder, né, dessa família tradicional, uma vez que, como muitas pessoas queer diagnosticadas com HIV eram abandonadas por seus familiares, elas eram cuidadas por amigos com os quais essas pessoas passavam a ter uma interação familiar. Daí essa ideia de uma família que você escolhe. De maneira que nesse romance a gente descobre uma noção múltipla, descentralizada e contra-hegemônica da família que se liga muito bem a uma subjetividade, a uma narrativa e mesmo a uma casa, pensando na ilustração da capa aqui do livro, igualmente múltiplas, descentralizadas e contra-hegemônicas. Por isso mesmo, essa subjetivação homoafetiva promovida pelo Tobias Carvalho nesse romance se expressa a partir de um constante devir, como uma obra
em processo, como aquilo que a Carola Saavedra chamou de uma narrativa não fossilizada do eu, em um texto que eu vou deixar também na descrição deste vídeo. Ou seja, a própria subjetividade desses personagens aqui é, de certo modo, um quarto aberto às várias possibilidades de construção de identidade, né? E isso tudo me fez lembrar de um trecho, e aí eu já vou me encaminhando para o fim desse vídeo, de um trecho aqui de Problemas de Gênero, no qual a Judith Butler diz o seguinte, isso que eu vou ler está na página 47. Nesse trecho, a autora diz que tudo aquilo que escapa de uma regulação binária da sexualidade acaba revelando a multiplicidade subversiva de uma sexualidade que rompe as hegemonias heterossexual, reprodutiva e médico-jurídica. Deste modo, então, ainda que a narrativa aqui de quarto aberto possa parecer descompromissada em um primeiro momento, não se deve perder de vista a potência política e subversiva de uma identidade e de uma subjetividade desviantes postas em primeiro plano aqui neste romance, e não só neste romance, mas também em todas as obras desse autor, né? Porque é importante dizer isso. Mesmo quando ele não está falando especificamente de homens gays, ele está falando, por exemplo, de mulheres, né? Que são também figuras marginalizadas dentro dessa sociedade patriarcal na qual vivemos. Por tudo isso, fica aqui a minha forte recomendação para que você conheça as obras do Tobias Carvalho. Eu vou deixar na descrição certinho os nomes desses vários textos que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala. E vou deixar por fim o link para o meu perfil no Apoia-se, assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento a você que já contribui, e para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, basta mostrar aqui para o algoritmo desta plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.